Uma boa noite para todos. Eu me chamo Terezinha Maria Barros de Souza. Tenho 53 anos de evangélica. Sirvo a Deus na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Faço parte do ministério de oração 24 horas. Muito abençoado. E nesta noite eu vou fazer uma rápida live com um assunto muito importante, porque nós estamos dando sequência ao estudo da Palavra de Deus. E nesta noite nós iremos falar sobre arrependimento. A palavra arrependimento, em português, seria tornar-se penitente de novo. Ou seja, essa palavra arrependimento no português, que significa, tornar-se penitente de novo, é porque a pessoa às vezes arrepende hoje, faz um propósito de nunca mais cair naquele erro. Mas como não tem fundamento, no outro dia ela começa a fazer a mesma coisa. É aquele arrependimento, aquela rotina, peca, faz uma coisa, eu quero arrepender, não vou fazer nunca mais. No outro dia cai naquele erro. Agora, o arrependimento, segundo a conversão, no contexto da conversão, é diferente. O arrependimento no contexto da conversão acontece justamente quando a pessoa se converte a Jesus. Então acontece esse arrependimento, que no grego o arrependimento significa metanoia, que significa é um arrependimento radical. Aquele arrependimento que produz no coração do homem, aquele arrependimento, aquela amargura, aquela tristeza, aquele arrependimento de ter vivido tantos anos naquele pecado, tantos anos no adultério, na prostituição, em tantos pecados, no roubo, às vezes, na idolatria, perseguindo os outros, fazendo maldade, e enfim, todo tipo de pecado. Mas quando a pessoa se converte, acontece esse arrependimento, que no grego é traduzido por metanoia, aquele arrependimento radical. Pessoa se arrepende mesmo, com aquele desejo de servir a Jesus, de nunca mais cair no pecado. Jesus perdoa o pecado, o Espírito Santo coloca no coração da pessoa aquele desejo de salvação, porque Jesus começa a transformar a pessoa a partir do momento que ela aceita Jesus de fato e de verdade, de coração aberto. E esse arrependimento produz aquela angústia na pessoa, que a pessoa arrepende de nunca mais querer cair no pecado, mas agora tem uma vida nova em Jesus. Aquele pecado grosseiro, jamais. Tem uma vida nova em Jesus. E o Espírito Santo começa a trabalhar no coração da pessoa, e a pessoa tem aquele gozo em Cristo. E a pessoa começa a orar, meu Deus, dá-me força para me permanecer, ter uma vida transformada. Deseja que Jesus transforme a vida dela. E Jesus transforma. Por quê? Às vezes o homem cai no pecado,
O homem, por exemplo, tem vício de cachaça, de bebida, sabe que aquele vício dele atrapalha tanto a ele como a família. Causa desespero. Ele fica com tanta vontade de se livrar daquele vício, mas não tem jeito. Por quê? Só Jesus liberta o homem. Só Jesus transforma o homem. Liberta o homem da cachaça, do vício, do adultério, da prostituição, do roubo, da mentira, da traição. Só Jesus transforma o homem. Coisa mais maravilhosa é uma pessoa transformada por Jesus. Jesus transforma, liberta aquela pessoa. Que a pessoa é completamente liberta daquelas coisas que ele praticava. E agora ele começa a orar, orando a Deus, em nome de Jesus, que dê força para viver uma vida nova diante de Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Está vendo? Eis que tudo se fez novo. E o apóstolo Paulo fala nas suas epístolas que quando a pessoa se converte, a pessoa passa a andar em novidade de vida. Novidade de vida, porque é uma vida nova. Uma vida transformada. Uma vida de paz, de alegria. Uma vida digna. Se antes a pessoa não era uma pessoa digna, o Evangelho, Jesus Cristo, torna essa pessoa uma pessoa digna. Isto que Jesus faz. Eu quero ler aqui. Primeiro, vou falar uma palavra. Jesus, quando ele começou a pregar o Evangelho, sabe como que ele pregava as primeiras pregações dele? Foi o arrependimento. Primeira coisa que Jesus pregou foi arrependimento. Ele disse: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos porque o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Então, aceitando Jesus, a pessoa quando aceita Jesus, ela já não precisa se preocupar mais com o que irá acontecer. Há uma promessa de Deus, Deus em Cristo Jesus. A promessa dele é esta: ele livra os seus. Isso é lindo demais. O amor tão grande de Jesus pelo teu povo. A pessoa passa a viver uma vida digna. Tem um salmo que está escrito que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Sabe por quê? Que o ímpio, naquele momento que ele fechou os olhos aqui, morreu. Fulano tal morreu. Ah, mas morreu naquele pecado. Morreu. Imediatamente ele depara com as trevas tão grandes, umas trevas tão grandes, tão profundas trevas. Dali ele nunca mais sairá daquelas trevas, nunca mais ele sairá daquelas trevas. Eternamente, além de viver separado de Deus, separado de Cristo, viver nas trevas com os espíritos das trevas que são demônios. Misericórdia. Misericórdia. Agora a mesma palavra, o mesmo salmo está escrito: Deus tem prazer na morte dos santos.
Porque quando nós nos convertemos de fato e de verdade, temos uma vida digna diante de Deus, nós somos chamados de santo, os santos de Deus, o justo. São chamados de justos, de santos de Deus. Sabe por quê? Santo. Porque agora nós somos separados do pecado, do mundo, para viver aquela vida digna com Deus. Uma vida limpa perante Deus e perante a sociedade. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque o Evangelho nos transforma para uma vida digna, uma vida limpa. Eu vou ler aqui. Agora vem o apóstolo João dando conselho para os novos crentes. O apóstolo João é uma gracinha, né? Apóstolo do amor, ele é chamado apóstolo do amor. Aquele apóstolo que foi exilado lá na ilha de Patmos, quando Jesus um dia de domingo apareceu para ele. Jesus apareceu para ele, revelou para ele tudo que vai acontecer agora nos finais do tempo. Revelou aquele livro chamado Apocalipse, que por sua vez Apocalipse significa revelação. Revelação das coisas que hão de acontecer. E isso não estará muito longe não, viu? Coisas terríveis hão de acontecer, mas há uma promessa de Deus. Quando Deus fala, mas eu guardarei os meus. Quer ser guardado por Jesus das coisas terríveis que vão acontecer? Corra para Jesus, enquanto é tempo, para viver aquela vida com Ele. Porque Jesus só conhece aquele que anda na presença dEle. Jesus não conhece o ímpio. Eu vou fazer uma comparação aqui. Você aceitaria na sua casa uma pessoa totalmente estranha? Não, né? Ficaria com medo, né? Não aceita pessoa estranha. Assim é Jesus. Jesus só livra aqueles que são deles. E só entra no céu aqueles que têm plena comunhão com Ele. Porque a palavra de Deus mesmo testifica no Evangelho de João. Quando Jesus disse assim, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Olha a diferença. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Se quiser ter uma vida de paz, vá a Jesus e o receba como Salvador. É maravilhoso. Há uma promessa do grande livramento das coisas terríveis que hão de acontecer. Isso não estará muito longe. Eu vou ler aqui a alegria de João demonstrada para as pessoas quando se converte. Ele disse assim, ele falando com os novos convertidos, né? João capítulo, é aqui mesmo. Perdão, gente, João capítulo 1 que está escrito, onde disse, filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se porventura pecardes, temos um advogado, Jesus Cristo junto ao Pai. Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele não nos acusa, ele defende a nossa causa perante o Pai. Uma outra palavra aqui que ele falou, que eu vou ler também. Ele disse assim, filhinhos, eu os escrevo
porque os vossos pecados foram perdoados. Apóstolo João, o apóstolo amor, aquele que escreveu o Apocalipse. Eu vos escrevo porque os vossos pecados foram perdoados nele, em Jesus. Filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Porque conheceis o Pai. Outro conselho dele, filhinhos, não ameis o mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Gente, maravilhoso demais a palavra de Deus. Oh, eu sou crente há 53 anos. Nunca passei um dia sem ler a Bíblia. É lindo demais. Eu gostaria de pedir, por gentileza, dê o seu like, dê o seu joinha, opcional. Se você gostou, deixa o seu joinha. O YouTube vai entender que esse canal, o conteúdo desse canal é relevante. E ele vai, e o YouTube, né, pode encomendar a outras pessoas a este canal. Gostaria de pedir também, dê o seu, compartilhe esse canal com seus vizinhos, com parentes, com pessoas que estão precisando de Jesus, porque as pessoas venham nisso conosco para estudarmos a Bíblia. Gostaria também que você inscrevesse nesse canal. Escreva nesse canal. Faça parte desse canal, ou melhor dizendo, faça membro desse canal, para estar sempre juntamente conosco, estudando a palavra. É maravilhoso. Deus irá te abençoar grandemente. Deus irá te guardar, te proteger, abrir as portas que são necessárias. Muitas portas estão fechadas. Deus é maravilhoso. Fazer uma pequena oração. Meu Deus, meu Pai, te agradeço por esse momento tão precioso na Tua presença. Quando podemos falar da salvação, o assunto incomparável no mundo é salvação. Oh, meu Deus, que coisa linda, coisa maravilhosa, meu Pai. Muito obrigado. Eu peço, Senhor, ó Deus amado e santo, que em nome de Jesus, todas as pessoas que vão assistir esse canal, esse vídeo, que o Espírito Santo possa trabalhar no coração das pessoas, dar o entendimento da palavra, entender a maravilhosa palavra de salvação e procurar uma igreja evangélica e lá receber a Jesus como Salvador, porque lá vai ver a pregação do Evangelho, né? De salvação também. Lá vai encontrar muitas pessoas salvas, louvando e glorificando a Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Amém, Jesus.